Tremenda. Não tem como ouvir essa canção e continuar sendo o mesmo depois de ouvir ela, quando você escuta ela assim, pensando quem eu sou mesmo, né? Essa canção, a essência dela foi extraída do livro de Tiago 4, o versículo 14, que diz assim: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Quando a gente começa a imaginar, afinal, o que é a nossa vida, afinal, por que eu existo, qual é o desígnio da minha vida, a gente começa a... Se não partirmos do princípio, do que diz no Salmo 139, de que Deus criou a nossa vida e planejou cada detalhe da nossa vida, tudo começa a não fazer sentido. Às vezes você está em uma situação que você já tentou fazer tudo, já procurou soluções em todas as áreas, todas as classes sociais, procurou em todas as formas que você poderia imaginar, e você não conseguiu solução nem saída para a sua vida, não conseguiu sentido, não conseguiu encontrar uma ideia, não conseguiu encontrar uma certeza, uma verdade. É porque você precisa se deparar, você precisa se encontrar com Deus. Você precisa, quando nós nos encontramos com Deus, nós encontramos a nós mesmos. Quando nós olhamos para o Senhor e vemos que o quão maravilhoso que o Senhor é, o quão bom Ele é, ao ponto de nos criar, cuidar, escrever e planejar. Nosso Pai da terra, boa parte dos pais que amam os seus filhos, antes de decidir tê-los, gerar eles fazem planos, projetos, eles escrevem como vai ser o quarto, se essa casa dá para ter ele, se não cabe ele nessa casa, então a gente vai ter que se mudar, se o dinheiro que eu recebo dá para sustentar, alimentar e dar uma boa vida para ele. Os pais, eles fazem isso, os bons pais. E Deus, Ele fala que Ele é um pai melhor do que todos os bons pais que existem. No Salmo 139 fala que Deus, Ele tem planos para nós. Deus, Ele planejou. Olha aqui quando fala, Salmo 139, no versículo 16. Diz assim, vou ler desde o 14. Davi fala: eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe disso muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Esse versículo 16, ele é um versículo tremendo. Isso aqui tem que ser o versículo que está na porta da tua geladeira. Aqui está falando, trocando em miúdos, que os olhos do Senhor, eles viram você quando ainda você não tinha nem forma na barriga da tua mãe. Ou seja, Ele foi que te planejou, como um criador que projeta, faz um projeto, um protótipo. Ele te planejou, Ele te projetou. Antes que você estivesse lá, na barriga da tua mãe sem forma, Ele já havia projetado você. E no livro dele, o livro de planos e projetos de Deus, que Deus carrega com Ele para onde Ele vai, a tua história já estava escrita. E aqui fala, na parte B aqui, ó, as quais em continuação foram formadas. Deus, Ele planejou e particularmente, pessoalmente, Ele participou da execução do projeto que é você. Ele participou no dia que você nasceu, no parto da sua mãe, Ele estava lá. No dia que tua mãe teve dificuldade, quase te perde, quase você é abortado, Deus estava lá com você. Deus, Ele estava cuidando de você, ainda que seu pai não conversasse com você quando você estava na barriga da sua mãe. Deus, Ele já olhava para você. Antes disso, no dia do parto, no dia que você nasceu, Deus, Ele estava do lado lá, ajudando e auxiliando os médicos a fazerem esse parto de uma forma que você pudesse sair bem. Aqui fala que Ele, particularmente, pessoalmente, participou de todas as coisas que Ele planejou e projetou para você.
quando nem ainda nenhuma delas havia. Deus, ele já participava da tua vida de uma forma pessoal, não geral. Deus, ele sabe o teu nome, ele sabe quantos cabelos tem na tua cabeça, ele sabe quantos dentes você tem, quais são obturados, ele sabe todos os arranhões que tem em você, as marcas que tem, as cicatrizes que tem no teu corpo. Deus sabe o porquê de cada uma delas. Ele é um Pai zeloso, ele conhece toda a tua vida. Não pensa que ele não se importa com você, porque ele se importa sim. Ele é um Pai que cuidou, planejou, projetou a tua vida. Você é um plano e um projeto de Deus. E Deus não planejou nada para não dar certo. Ele é um Criador que é onisciente. E Deus, ele não criou nem projetou nada para dar errado. Deus, ele não criou você para dar errado. Você foi criado para o sucesso. Você foi criado para dar certo. Eu sei, existem circunstâncias difíceis, existem circunstâncias que não dá para aguentar, que são árduas, que ardem, que doem. Mas Deus te planejou para o sucesso. Se entrega a Ele, vive com Ele, que com certeza você vai ter sucesso. Com Deus, ele foi quem te criou. Deus foi quem te planejou e te projetou. Pelo amor de Deus, volta para Ele. Fica com Ele. Anda de braços dados com Ele. Ele sabe o porquê você foi criado. Ele sabe para quê. Ele sabe qual foi o desígnio. Todo criador, ele cria algo para alguma coisa. E Deus, ele te criou e existe um projeto de Deus para a sua vida. No livro do Mike Murdock, O Desígnio, se você puder, compre esse livro, é tremendo. No primeiro capítulo, na página 15, ele fala sobre 3 fatos importantes a serem lembrados sobre o nosso desígnio. Primeiro, Deus te qualificou para ser uma solução perfeita para alguém. Deus criou você para resolver problemas. Segundo, é a responsabilidade dos outros perceber que você está atribuído a eles. Os fariseus não discerniram que Jesus foi designado para eles, mas Zacarias o fez, e um relacionamento nasceu. Até Faraó, o incrédulo, entendeu que José era a resposta para o seu sonho e o seu dilema. Milhares estavam doentes e cegos, mas um só suplicou. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso é tremendo, porque Jesus, ele passou em meio a uma multidão. E vários encostavam em Jesus, vários puxavam ele e pediam conselhos e tocavam nele esperando receber uma cura. Mas teve um que gritou mais alto que a multidão. E Jesus, esse cego, Bartimeu, percebeu que Jesus era a solução, era o designado, era a recompensa para a vida dele. E ele gritou com a mais alta voz. E Jesus o ouviu e foi a solução para a vida dele. Assim como Deus usou Jesus para ser a solução para a vida desse cego, Deus, ele criou você para ser a solução para a vida de várias pessoas. Existem pessoas que Deus separou para você levar o amor de Deus para elas. Somente o teu jeito e a tua forma poderá levar a palavra, o amor de Deus para a sua vida, para a vida dessas pessoas. E o terceiro e último ponto: quando você descobrir para quem foi atribuído, experimentará uma grande paz, satisfação e provisão em sua vida. Você deve estar convicto da unção e do chamado que recebeu. Permaneça firme e em total dependência do Espírito Santo, e Deus irá direcioná-lo. Procure oportunidades de curar, fortalecer e abençoar os outros. Provérbios 3:27 diz: faça o bem sempre que for possível. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não esqueça, você é um presente e uma recompensa para aqueles a quem foi designado. Lembre-se, você é uma recompensa para alguém. Lembre-se, você foi criado para dar certo. Você foi criado para o sucesso. Você é um projeto de Deus. E Deus, ele não faz projetos para darem errado. Você foi criado para dar certo. Por isso, se comporte, se posicione como alguém que Deus criou para dar certo.